Olá, irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Vamos começar o nosso dia, vamos guardar este momento para ouvir a voz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui, Senhor, prontos para acolher o bem do teu amor, ouvir a tua voz, porque a tua palavra é a esperança que nos guia e que sustenta o nosso passo. Concedei-nos, Senhor, as virtudes e o dom do entendimento. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Do Evangelho de São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não sei se enquanto você foi ouvindo a narração do Evangelho, você conseguiu ir ali visualizando toda a cena narrada. E isso é um bom exercício para a fé, viu, gente? Quando você for ler o Evangelho, quando você for meditar a palavra de Deus, tenta visualizar o que está acontecendo ali. Usa a sua imaginação, a sua mente, como uma força de compreensão. Então, o que está falando aqui? Tenta ver, tenta olhar para Jesus, para todos que estão na presença dele. Isso tudo vai te ajudando a experimentar a palavra. O evangelho que nós acabamos de ouvir fala o que no primeiro versículo? Que Jesus estava em casa, que ele saiu dali e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Ou seja, então Jesus ele foi para a praia, sentar ali. E que de repente as pessoas começaram a chegar. Imagine, vindo daqui, vindo dali, vem uma família, vem alguém que quer conhecer Jesus, vem alguém que quer pedir uma graça para Jesus, vindo aqueles que estão desesperados, os enfermos, os possessos. Quanta gente foi chegando até formar uma multidão. E essa multidão é formada, sobretudo, por gente que colocou em Jesus a sua esperança. Gente que olha para ele e consegue dizer: o bem que eu preciso, eu encontro nele. A graça que a minha vida tanto necessita é de Jesus que vai vir. Você consegue também chegar até Jesus com essa certeza? Todo bem e toda graça me vem de Deus? Porque foi isso que juntou aquela multidão, a esperança em Jesus, a força da fé e a certeza de que ele pode. Então, veja essa cena, esta multidão sedenta e esperançosa e Jesus, que agora se levanta e se coloca sobre a barca para dar para eles aquilo que eles vieram procurar. Vocês vieram buscar o bem? Então eu venho aqui e vou dar para vocês. É lindo o agir de Jesus. E mais bonito ainda quando a gente percebe que, primeiro, que ele não se cansa. Jesus é o semeador que não se cansa de semear. É aquele que incansavelmente nos dá o bem que a gente precisa. Jesus é o semeador de coisa boa. Jesus tem para a nossa vida as sementes de vida, de esperança e de salvação que nós procuramos. A grande lição que aquela multidão nos dá é esta confiança de ir até ele e falar: Senhor, eu preciso do bem que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu confio que tu podes. E não só ir até ele,
crendo e confiando, que é a primeira lição, mas também a segunda lição, que é a gente entender que o bem que Jesus nos oferece não é um bem acabado, mas é um bem a ser cultivado. Repito, o bem que Jesus oferece para a tua vida não é um bem acabado, mas é um bem a ser cultivado. Como Jesus está usando a linguagem agrícola, porque ele está falando em parábola, esta linguagem da semente, de ser plantada, de ser cultivada, então a gente entende que quando eles vão até Jesus, cheios de esperança, apresentando para ele toda a sua vida, e ele vem com a palavra, com a semente, então eu entendo. O bem que Deus me dá, eu preciso fazer crescer. O reino de Deus é como uma semente de mostarda pequenininha, mas que quando planta, cresce e se transforma na maior das hortaliças. É assim. O bem que você vai até Jesus buscar começa com a semente da palavra. O bem que Jesus semeia na nossa vida é a sua palavra. Então, cada vez que nós vamos ouvir, nós temos que ter essa certeza. Aqui, agora, pela meditação do Evangelho, eu estou recebendo de Deus o bem que eu preciso. Uma palavra que eu recebo de Deus produz 30, 60, 70, 100 frutos. Olha isso, meus irmãos. É maravilhoso. A palavra de Deus traz para a minha vida o bem que Jesus tem, pode e quer me dar. Então eu acolho essa semente, eu acolho essa palavra e creio. A palavra de Deus não passa por mim sem fazer aquilo que eu preciso. A palavra de Deus é o modo mais simples, mais profundo e mais poderoso que Deus tem para abençoar a tua vida. Então acolha esta palavra. E entendendo isso, a gente dá um último passo na nossa reflexão para a gente então fazer de fato que este bem dado possa ser cultivado, que embora não está acabado, eu preciso chegar à sua realização plena, porque justamente é a minha contribuição. Deus que me dá a graça em forma de semente, Deus que me dá o bem na palavra, então eu acolho como uma resposta e cultivo essa palavra em mim para ela crescer. Como? A primeira coisa, eu preciso acolher a semente. Então eu vou ouvir a palavra de Deus, como você está fazendo aqui, eu tenho que ouvir com atenção. Eu não posso assistir uma meditação do Evangelho como eu assisto qualquer vídeo. Eu não posso ler o Evangelho como eu leio qualquer livro. Eu não posso estar na missa ouvindo a palavra de Deus como eu estou em qualquer lugar. Não. É a atenção. Cada palavra traz em si o bem que eu preciso. E eu não posso perder o bem que vem de Deus. Então eu fico atento. Eu acolho a semente e guardo todas. E a acolhendo, então eu vou precisar dar espaço para ganhar raiz. Você já plantou alguma coisa, você sabe que o vaso ele precisa ter ali um espaço para que a raiz cresça. Se a raiz não cresce, o fruto não vem. Como eu faço para que a palavra tenha raiz dentro do meu coração? Meditando ela ao longo do dia. Então o que eu ouvi no Evangelho hoje? Qual foi a palavra? Eu vou ali, trazendo ela, eu vou vivendo ela. Então eu acolho bem, com bastante atenção, mas depois eu não me esqueço. Eu trago ela e deixo ela ali, agindo dentro de mim, uma lembrança presente, e vou ali cultivando, porque isso também me leva à terceira atitude, que é proteger a palavra. Meus irmãos, quanta graça nós já não perdemos da parte de Deus, quanta transformação, quanto milagre nós já não jogamos fora porque nós perdemos a palavra. Como assim, padre? Talvez você não lembre do Evangelho mais de ontem. Talvez você já não se lembra mais do Evangelho que você ouviu na última missa que você foi. Então a gente perdeu a palavra. A gente muitas vezes escuta com atenção, aquela palavra até toca a gente. Mas a gente tem tanta preocupação, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente corre tanto e aí a gente vai deixando de meditar que a gente perde. E a gente fala, poxa vida, eu rezei, eu pedi, mas será que eu fiz a minha parte de cuidar da semente de bem que Deus me deu? Aqui então, eu cultivo
e eu protejo para que não se perca, até chegar o dia feliz, no qual então eu colherei todos os frutos da palavra. Muitas bênçãos que nós experimentamos hoje é fruto de uma palavra que a gente ouviu lá atrás, mas que encontrou espaço na nossa vida, que foi acolhida, meditada, vivida, rezada, e por isso tem raiz. O bem que Deus me deu como semente ganhou raiz, cresceu, e agora eu colho os frutos da fé. Tantas bênçãos como aquela multidão que foi até Jesus, ouviu a sua palavra e não voltou do mesmo jeito que chegou. É assim, se você acolher a palavra de Deus, você não voltará do mesmo jeito. Reze com fé. Senhor, semeie no meu coração a tua palavra. Semeie na minha vida todo o bem que eu preciso. Eu ponho em ti a minha esperança, Jesus. Me dê a tua palavra e também me dê boa disposição para cultivá-la e protegê-la. Amém. Que Deus, ao longo desse dia, dê a você o bem que você precisa e que você saiba acolher, até que plenamente você possa colher todos os frutos que Deus tem para a tua vida. Ele tem. Creia, confie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.